Bom, trabalho, né? Trabalho assim, eu penso que todo trabalho, né, digamos assim, dignifica o homem, né? E mas que nem todo trabalhador é reconhecido, entendeu? Então, assim, o que as pessoas anseiam, né, de modo geral, talvez mais do que dinheiro, é reconhecimento, né? E nesse sentido, muitas pessoas não têm o devido reconhecimento do seu trabalho, né? E então, assim, é uma coisa muito chata, né? E isso causa muitos problemas, né? Às vezes, questão envolvendo família, né? A pessoa, muitas vezes, é alvo de críticas, sabe? Porque nunca consegue se promover no trabalho, não consegue ganhar mais para poder, sei lá, custear melhor as despesas, entendeu? A pessoa muitas vezes se sente, né, inútil, às vezes acaba indo se afundando no álcool, nas drogas, na depressão, entende? Por esse sentimento de que, porra, tudo que ela tá fazendo, nada tá realmente valendo a pena, digamos, realmente de ganhar bastante dinheiro, entendeu? E então, assim, é importante você procurar um tipo de trabalho que seja mais condizente com. Lembra que eu falei da questão das habilidades? De que para cada pessoa Deus dá um dom, um talento? Então é importante, para essa questão de satisfação, né, com o trabalho, você buscar aquilo que tem a ver com as suas reais aptidões, entendeu? Eu sou assim, um cara que sempre fui apaixonado pelo ramo do conhecimento. Então eu trabalhei com muitas coisas na minha vida assim para poder adquirir conhecimento, claro, pensando em ganhar dinheiro, né? Mas muito voltado para essa questão de adquirir conhecimento, né? Trabalhei, pô, eu sou formado em nutrição, mas trabalhei, sei lá, no ramo do marketing multinível, com vendas, né? Trabalhei com consórcios, entendeu? Atualmente também representa a questão de energia solar, né? Então, assim, trabalhei como cuidador de idoso também, né? E com venda de suplementos. Então, assim, eu sempre fui um cara que buscou aprender alguma coisa de fato com o trabalho, né? De absorver algum conhecimento para lá na frente traduzir isso de alguma forma em resultado financeiro, né? Desenvolvendo particularmente algumas parcerias, entende? Algo que hoje em dia é essencial, tá? Quando a gente fala de trabalho, né? Particularmente você que quer realmente ganhar dinheiro mesmo, de verdade, pense nessa questão de desenvolver algum tipo de parceria, tá? Você somar forças com alguém que tenha essa mesma visão que você tem, entendeu? E aí de repente, né, você consegue alavancar de forma mais rápida os seus objetivos, sabe? Você montar um negócio, chamar um amigo, né, ou alguém assim né, que você sabe que a conversa sempre está batendo, né, que a sua visão realmente sempre bate, que aquilo que você quer o outro também quer, né? Então, eu acho que isso nos dias de hoje é absolutamente essencial, né? E não você tentar fazer tudo sozinho, né? Tem gente assim que quer chegar no nível, patamar da vida e falar, porra, eu consegui isso, eu consegui, pô, eu sou o cara, eu sou o fodão, ou eu sou a fodona, entende? Né? Não que você não tenha direito de pensar assim, entendeu? Mas penso assim, nessa questão de você alcançar mais rápido os objetivos, talvez, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade imediatista, entendeu? Você tem que o quanto antes atingir seus resultados, né? As pessoas querem realmente tudo para ontem, entendeu? Ninguém quer ter mais aquela paciência de esperar o processo, entendeu? Realmente de se tornar bem sucedido, um processo que às vezes leva 5 10 anos, né?
E isso se der certo, porque às vezes também não dá, entende? Então, assim, fazer tudo sozinho, né? Você obviamente pode, né, chegar no topo e tal, só que lá você vai ficar sozinho, né? Dificilmente você vai ter alguém, né, para você dividir o sucesso ali, entendeu? O mais frequente é que você traga pessoas para usufruir do sucesso, entendeu? Pessoas muitas vezes interesseiras, sabe? Então, então assim, eu penso que talvez você tendo realmente um parceiro, uma parceira, para você trabalhar junto dentro daquele mesmo objetivo, quando você chegar lá no topo, né, essa pessoa vai estar junto com você, mas vai estar junto não porque ela está interessada em extrair alguma coisa de você, não, pelo contrário, ela vai estar junto com você lá porque, né, você conquistou algo junto com ela, entendeu? Então, eu acho que assim, né, se você pensar dessa forma, no trabalho, né, desenvolver algum tipo de parceria, talvez isso seja, nos atuais tempos, mais relevante, né, para você conquistar algum objetivo grandioso na sua vida, né? Então, assim, o trabalho, né, obviamente você tem que se policiar nessa questão de saúde, né? Não ficar, sei lá, trabalhar 24 horas por dia, né? Sei lá, tem gente que trabalha 15 horas por dia, 18 horas, e para ela tá tudo bem, fica, sei lá, tomando um cafezinho, tomando uns negocinhos, cafeína, sei lá, para poder ficar acordado. Então isso não é saudável, entendeu? Então, assim, você tem que buscar se policiar nessa questão de saúde, trabalhar melhor a questão da sua alimentação, entendeu? Eu, particularmente, como nutricionista, eu tenho plena noção, né, dos alimentos que me fazem bem, né? Faço, sei lá, combinações de alimentos para poder estar sempre com energia de sobra, né? Tá na medida do possível com boa aparência, entendeu? Então, assim, então essa é uma vantagem, né? De eu ter feito nutrição, que pelo menos questão de saúde, eu tenho plena noção, né, daquilo que me faz bem, entendeu? E só que obviamente eu busco trabalhar assim de maneira a não ter tanto estresse, né? Porque realmente eu priorizo muito essa questão de saúde, entendeu? Tem situações assim que você realmente não vai ter mau tempo para dormir, né? Praticamente o início de algum empreendimento, realmente as primeiras semanas, os primeiros meses, né, você tem que realmente dar um empenho maior, sabe? Para poder fazer a parada vingar, fazer a parada acontecer. Então isso realmente vai te custar muitas horas de sono mesmo, entendeu? Mas você tem que se policiar disso ser algo em curto prazo, né? De você realmente trabalhar mais, né, do que o horário normal, que sei lá, é 8 horas, 10 horas. Então que seja algo de curto prazo, sei lá, uma semana, 2 semanas, entendeu? E não fazer isso uma rotina diária, porque isso aí realmente vai te trazer muitos problemas de saúde lá na frente, entendeu? Eu falei de saúde, né? Saúde realmente assim, tem aquele ditado, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, entendeu? Então a saúde depende muito da questão daquilo que você se alimenta, né? Da qualidade das horas que você descansa, entendeu? Isso é muito importante também, falar do sono, né? Você cuidar da sua alimentação, fazer exercícios para você ter realmente maior possibilidade de ter um sono mais adequado, né? Evite ao máximo ficar tomando remédios ansiolíticos, porque isso ao longo prazo a tendência é te fazer mais mal do que bem, ok? Então procure se policiar nessa questão de sono, né? Sempre tente dormir ao menos 6 horas por dia, entendeu? E pesquise, né, formas, né, que às vezes você não consegue dormir, sei lá, 10 horas da noite, você só dorme depois de meia-noite. Eu mesmo só durmo depois de meia-noite e meia, entendeu? Dificilmente eu tenho sono antes desse horário. Mas, né, eu estou sempre acordando às 7h30, né, 8 horas, né, às vezes mais cedo, quando preciso realmente sair para poder fazer algum trabalho aí, principalmente de energia solar, né, que
eu estou trabalhando com um amigo. Então, mas assim, normalmente meu horário de acordar realmente é 7h30, 8 horas, entendeu? Então eu consigo dormir ali tranquilo às 6 horas, 7 horas, necessárias, 8 horas, né? Para realmente ter um sono adequado, entendeu? Então, tenha em mente isso, né? Saúde depende da sua alimentação, da qualidade do seu sono, você buscar fazer atividade física. E uma coisa também que normalmente as pessoas não falam, né? Você cuidar da sua vida espiritual, entendeu? Isso é muito importante, né? Para você cuidar da sua saúde, em particular mental, entendeu? Eu tenho visto que as pessoas, né, digamos, que mais cuidam da vida espiritual, em tese, são as pessoas mais sadias emocionalmente, entende? E são, né, psicologicamente, emocionalmente mais sadias, entende? Então você tem que dedicar tempo para a sua vida espiritual, né? Algo que eu vou falar mais à frente um pouquinho, né, logo em seguida, né? Para você, e isso também é importantíssimo para você cuidar melhor da sua saúde, né? É aquela questão de mente sã, corpo são, entendeu? Então, busque essa questão de você ter saúde, né? Trabalhar a questão da alimentação, do exercício físico, do sono, né? Para você ter equilíbrio mental, né? Você ter melhor equilíbrio emocional para poder lidar melhor com todas as situações estressantes do cotidiano. Tempo, né? É importante falar do tempo porque, primeiro, né? O tempo passa rápido, entende? Então, até pouco tempo atrás eu lembro de estar soltando pipa, brincando, sei lá, jogando bolinha de gude, entende? Ter saído da faculdade, né? Meus 25 anos, né? E então, assim, o tempo você tem que buscar focar na qualidade do mesmo, entendeu? Particularmente de você conhecer pessoas, de você estabelecer novas conexões, se possível diárias, entendeu? De pessoas que vão agregar valor para a sua vida, né? Porque quando a gente fala de tempo, muitas vezes as pessoas só pensam na questão da ocupação com o trabalho, mas essa é apenas uma parte do tempo, entendeu? E obviamente esse tempo do trabalho ele também tem que ser bem aproveitado, né? Como falei, você tem que pensar em formas inteligentes de trabalhar, de você criar algum diferencial competitivo, né, para que você tenha condições de ganhar mais dinheiro com isso. Por exemplo, eu estou voltando a fazer atendimento nutricional. No início da carreira eu fazia atendimento domiciliar, né? E então assim, uma coisa que eu estou agregando, que eu trouxe de inovação na parte de atendimento home care, né, que é atendimento domiciliar, é ir na casa da pessoa, que eu já ia na casa da pessoa, né, para poder, sei lá, tirar medidas da pessoa, né, passar orientações nutricionais, mas eu vou na casa da pessoa também para poder, sei lá, cortar os alimentos, entendeu? Eu fui na casa da cliente dia desses e lá, tipo assim, falou, ó, você faz uma compra aí de legumes, de frutas e tal, que eu vou picar tudinho, deixar tudo, né, prontinho só para você ter o trabalho de cozinhar, né, e comer, entendeu? Então a cliente adorou isso, ela fez a compra lá, eu fui na casa dela, fiquei lá, passei a tarde toda cortando os alimentos para ela tudinho, entendeu? E também para poder justificar realmente o valor que ela investiu, né, no meu trabalho, né? Que é um valor que assim, que é um valor acima do que geralmente, né, o nutricionista cobra no consultório, entendeu? E então eu falei, cara, né, eu vou voltar, mas e vou buscar voltar com estilo, entendeu? E fazer realmente algo que ninguém está fazendo, que pelo menos que eu não vejo ninguém está fazendo. Então isso, né, trazer realmente esse diferencial, né, trazer ideias inovadoras, né, para o seu trabalho, então isso realmente vai te dar uma larga vantagem em relação à concorrência, né? E então assim, pense em criar, em trazer um diferencial competitivo,
fazer algo que ninguém está fazendo no seu nicho de atuação. Às vezes é difícil você ter algum tipo de criatividade, eu particularmente eu tenho uma facilidade enorme para isso, entendeu? Então, assim, tudo que você pensar em termos de agregar valor para o cliente, trazendo alguma informação nova, uma informação diferenciada, né? E então isso realmente vai ajudar muito, né? A esse cliente, né? A te enxergar realmente como um referencial no seu mercado, né? No seu ramo de atuação. E com isso tá te indicando para as outras pessoas, entendeu? Então, né? Use o tempo do seu trabalho, né? Com qualidade, invista em conhecimentos, entendeu? E busque realmente essas questões aí, né, todas envolvendo novas habilidades, novos tipos de instruções para você agregar valor, né, no seu trabalho. E isso realmente vai melhorar muito, entendeu? O tempo, né, que você vai estar dedicando, né, isso vai otimizar muitos processos, né, e com isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, tá? Mas essa questão do tempo também tem a ver realmente com a qualidade do tempo que você passa com os amigos, com os familiares, entendeu? Eu sempre, na medida do possível, estou buscando estreitar contatos, manter contatos, né, com pessoas assim que eu gosto bastante. Agora mesmo, por exemplo, eu voltei da casa da minha tia, eu fiquei, né, 2 dias lá, né, passei meu aniversário à noite lá, que falei que eu ia lá, porque ela estava me mandando mensagem, meus primos também e tal, parabéns, Arthur, papapá. Falei, beleza, à noite eu vou estar aí e tal, a gente vai bater um papo, entendeu? Então, assim, são pessoas que eu gosto muito, que eu aprecio muito, entendeu? E então, assim, isso realmente me faz muito bem, entendeu? Tá passando um tempo, né? Não apenas um tempo, mas na medida possível, conversando algumas coisas relativamente produtivas, né? Claro que, né, essa questão de amizade, tal, com as pessoas que a gente gosta, a gente joga muita, sei lá, conversa fora, mas na medida possível a gente tem que saber também, né, conversar assuntos relevantes, né, que possam agregar valor para a gente e também a gente poder agregar valor para essas pessoas que a gente gosta, entendeu? Então pense nessa forma de melhorar a qualidade do tempo que você passa com as pessoas, né, que você mais aprecia, entendeu? Trazendo alguma informação que a pessoa gosta, buscando extrair alguma informação relevante também dessas pessoas, algo que possa agregar valor para você no seu dia a dia. Política, né? Eu, assim, eu estou buscando aprender a gostar de política, porque até então, até uns 7 anos atrás, eu nunca fui aquele cara muito fã, né, de política, entendeu? Eu sempre tive aquela mentalidade que quem entra para roubar, né, que as coisas nunca vão mudar, entendeu? Só que, assim, desse período, realmente, de 7 anos para cá, eu comecei a me incomodar com algumas coisas, né, na política, particularmente aqui no Estado, né, aqui do Espírito Santo. Eu falei, cara, né, eu acho que algo precisa ser feito, né, em relação à questão de melhorar a saúde, a educação, né, a segurança, e eu vou realmente buscar trazer alguns conhecimentos para esse ramo, meus conhecimentos, e agregar valor para a população, né? Então comecei me candidatando a vereador em 2020, né, na minha cidade, aqui em Vila Velha, mas infelizmente a chapa foi derrubada e não consegui realmente trazer esse diferencial. Eu estava trazendo 85, eu tinha elaborado 85 propostas de candidatura, de melhorias em diversas áreas, entendeu? Só que realmente, né, houve uma sacanagem lá do partido que eu estava, tal, que derrubaram toda a nossa chapa. Então, né, o trabalho foi prejudicado. E aí, né, fui buscando, nesse meio tempo, conhecer outras pessoas que gostam de política, que estão envolvidas, para poder aprender essa questão mais, né, como eu sempre fui aquele cara apaixonado pelo ramo do conhecimento, então eu busquei estudar com afinco essas questões envolvendo política, saber, sei lá, como que se faz para poder ganhar uma eleição, né, o que de fato é interessante fazer, né, para poder ajudar as pessoas a resolver seus problemas, entendeu? Então, então dentro desse sentido, aí eu, né, passou-se 2 anos, eu vim como candidato, tentei vir a deputado federal, mas fui sacaneado novamente, né, por dirigentes partidários, né, por gente
né, talvez me chegou como uma ameaça, né? Não sei explicar exatamente, mas eu sei que realmente teve gente que me prejudicou, entendeu? Então, assim, eu já entendi que realmente é um ramo, né, sujo, né? Mas que a gente tem que fazer algo para melhorar, entendeu? Não que o ramo em si é sujo, né? Mas normalmente é um ramo, né, que é difícil você encontrar pessoas honestas, entendeu? Que queiram realmente fazer algo diferente, né, para poder trazer algo diferente para as pessoas, né? Trazer soluções, né, para os problemas do cotidiano, né? E aí realmente eu continuo, né, de alguma forma envolvido, entendeu? Ainda assim não estou assessorando ninguém, nenhum deputado, né, vereador nem nada, né? Mas o meu objetivo, mas assim, eu não tenho aquela mentalidade de simplesmente chegar e falar, eu quero buscar algum cargo, entendeu? Aquela mentalidade de se dar bem, né? Ganhar um cargo ali e tal, e tá tudo certo, mamar na teta. Então, assim, nunca foi essa mentalidade minha. Particularmente eu nunca fui um cara apaixonado pela vida pública, né? Eu achei que a vida pública no Brasil sempre foi o serviço público sempre foi um serviço muito burocrático, muito pouco eficiente, entende? Então, eu nunca tive vontade de ser servidor público no Brasil, entendeu? Admiro realmente quem goste, né, que realmente quem preste um excelente serviço, entendeu? Mas normalmente não é um tipo de serviço que a maioria está preocupada realmente em resolver os problemas das pessoas. Não, são as pessoas que apenas estão preocupadas em ter o seu garante no final do mês, entendeu? Então a minha ideia, a minha visão é chegar e resolver a parada, né? Os problemas, quais são os problemas? Questão de saúde, sei lá, segurança, educação. Os problemas são esses, tá? Vamos estudar formas de resolver esses problemas. Então eu sempre fui esse cara, né? Buscar resolver problemas, né? Independente se a pessoa pensa que se a pessoa é de direita, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa gosta de Lula, de Bolsonaro, né? Eu penso que as pessoas têm necessidades, essas necessidades precisam ser atendidas, entendeu? Praticamente se a pessoa é pagadora de impostos, a pessoa tem que ter isso, né? Tem que ter o retorno, né, dos seus impostos, né, para poder atender às suas necessidades. E a grande verdade é que na política a gente não tem isso, entendeu? Infelizmente, muita gente aí realmente só se preocupando em sugar dinheiro com força dos cofres públicos, entendeu? Então eu não gosto disso, né? E realmente eu espero um dia ter a oportunidade de trazer esse diferencial, né? De realmente trazer soluções para a vida das pessoas. Espiritualidade, né? Espiritualidade, né? Por fim, né? Penso que é importante você dedicar tempo a Deus, às coisas de Deus, né? Porque eu penso que isso aqui tudo, né? Eu penso não, na verdade isso aqui tudo é passageiro, entende? Uma hora a gente vai partir desse mundo, entende? Então a gente precisa pensar em formas de deixar algum legado, né? Para as futuras gerações, né? Um legado não apenas de trabalho, mas de amor ao próximo, né? Aquilo que Jesus nos ensinou, entendeu? Amarás ao próximo como a ti mesmo, entendeu? E então, enfim, né? Eu penso que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, né? E dedicar tempo a Deus, né? Saber realmente o que Deus de fato quer de nós, entende? Então, assim, e isso realmente é bom, porque você primeiro, você entendendo, você tendo essa conexão real com Deus, entendendo aquilo que Ele quer para a sua vida, né? E você tendo a oportunidade também de falar com Ele, porque relacionamento com Deus é uma vida de mão dupla. Você fala com Ele e Ele de alguma forma vai falar com você, né? Através da Bíblia, através, sei lá, de alguma revelação que alguma pessoa fizer para você, entende? Né? Há muitos meios para Deus se revelar para você. Talvez o que eu estou falando para você aqui já seja uma forma de Deus estar falando diretamente com você, coisas que você precise ouvir, entende? Então, assim, eu penso que a gente tem que realmente buscar essa conexão divina, entendeu? Para a gente entender, otimizar essa questão de propósito, né? Da gente conseguir identificar o nosso real propósito de vida, né? Estando realmente alinhado com Deus. Então a tendência é que a gente desenvolva plena satisfação na nossa vida, entendeu? Então, enfim, né?
Penso que a gente não tem que viver de máscaras, né? Todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem realmente problemas, tretas, né? Alguns vícios, tem gente que tem vício, né, na área, sei lá, tem problemas na área financeira, tem gente que o problema é mais na questão sexual, né? Tem vícios com bebidas, entendeu? Tem gente que o problema maior é a língua, né? Viver mentindo para os outros. Então, enfim, todo mundo tem uma treta, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma fraqueza, né? E então todo mundo precisa realmente de Deus para poder se consertar, né? E assim realmente não apenas ser salvo, mas também realmente influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Então é isso, né? Eu acho que eu espero ter passado realmente a minha visão para vocês, entendeu? E espero que realmente, né, você possa estar compartilhando esse vídeo aí, né? E de repente pode ser útil aí para muita gente estar ampliando melhor a sua visão de mundo, né? E não precisar passar por tantas coisas, né? Negativas, particularmente, que eu passei ao longo da vida, né? Eu cometi, né, não muitos erros, né, mas os poucos erros que eu cometi na vida foram assim, erros que me custaram muito, entendeu? Então, assim, por exemplo, questão de vender apartamento, né? Eu não queria vender um apartamento, mas depois que minha mãe biológica faleceu, meu irmão queria que eu vendesse, que a gente vendesse e tal, então eu vendi. Só que não tinha nenhuma habilidade com dinheiro e tal, então um pouco tempo depois meti os pés pelas mãos, entendeu? Era um dinheiro que hoje me faz muita falta, que poderia realmente me ajudar a progredir melhor nos meus objetivos de vida, né? Mas enfim, a vida é assim mesmo, né? A gente aprendendo com os erros, né? Buscando e tentando melhorar a cada dia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E que realmente de alguma forma ele possa estar abençoando a sua vida e das pessoas com quem você for compartilhar com elas, ok? Um forte abraço e fique com Deus.